Agora, continuando o que Jesus falou, eu li para vocês que logo em seguida ele fala, Mateus capítulo 24, verso 7. Vou dar tempo para você abrir sua Bíblia, tá bem? Já estamos com 8.500, eu quero chegar a 10.000. E você que está chegando agora, nós estamos estudando o que Jesus disse sobre o fim dos tempos. O pessoal já está com a Bíblia anotada aí, fique tranquilo que eu vou sempre voltar aqui para que você não perca nada. Ah, mas eu peguei na metade, eu vou desistir. Não assista, porque ainda tem muita coisa importante para dizer com vocês aqui, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus disse: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, estas coisas são o princípio das dores. Deixe-me explicar para vocês essa expressão que Jesus usou, o princípio das dores. No original grego, princípio das dores é literalmente, na parte grega aqui, dores de parto ou dores de contração de uma mulher que está para dar à luz. Essa imagem de dores de parto, ela é frequente na Bíblia Sagrada e também nos manuscritos do Mar Morto para significar a vinda do Messias, que seria uma vinda dolorida. Calma que eu vou explicar para você e você vai entender o significado disso. Olha essa imagem que está bem atrás de mim aqui. Uma mulher que acabou de dar à luz, a outra está com o bebezinho aqui no colo, vocês estão vendo? Mas vejam o ar de cansaço da mulher, ela está exaurida. Percebam que ela está bem cansada. Vou pedir para colocar em tela cheia para que você possa ver. A mulher que está sentada, ela está cansada, ela está bem exaurida. Mas tem uma outra em pé e você nota que ela está com um dos seios à amostra, porque ela acabou de amamentar, e a outra também. Agora vem a parte mais chocante da história dessa lápide aqui. Isso mesmo, a lápide. Isso aqui é uma lápide funerária. Essa mulher morreu pouco tempo depois de dar à luz. Os romanos tinham o costume de, ao colocar as lápides nos túmulos, eles colocavam uma cena da vida daquela pessoa, ou quando ela estava viva, ou imediatamente antes da morte dela. Essa mulher morreu pouco tempo depois de dar à luz, por isso que a que está em pé também está com o seio à mostra, porque se tornaria a ama de leite do bebê que sobreviveu. Há muitas questões ginecológicas que hoje são facilmente resolvidas, mas no passado não tinha, por exemplo, não havia ultrassom, não havia pré-natal, não havia como detectar que a criança estava com cordão umbilical enrolado, não havia como tratar uma eclâmpsia, um problema de pressão alta. Então, o alto índice de mulheres que davam à luz e morriam era tremendo. Havia muitos casos de crianças que morriam, de mulheres que morriam depois do parto ou de ambos que morriam. Aliás, não precisa ir longe. No Brasil de 50, 60 anos atrás também, era muito grande o número de mulheres que morriam ao dar à luz. A criança nascia, a mulher morria. Ou às vezes a criança morria. E também não era diferente nos tempos da Bíblia Sagrada. Por isso que a palavra de Deus usou essa imagem para simbolizar a vinda do Messias. Eu vou explicar a vocês por quê. Aqui eu tenho uma outra lápide de uma mulher lutando com dores de parto para dar à luz a uma criança. Na verdade, isso aqui é um entalhe romano também. Você vê a mulher gritando. Por quê? Eu coloquei várias passagens ali que você pode até dar um print na sua tela para depois você ler cada uma delas. Todas essas passagens mostram como as dores de parto foram usadas por Deus para um simbolismo profético. A primeira declaração da dor de parto foi dada em Gênesis capítulo 3, verso 16, quando Deus disse a Eva, sob dores você dará à luz ao seu filho. Mas Eva também representava a vinda do Messias, porque Deus, antes de falar para Eva que ela ia sofrer muito na hora de dar à luz, declarou que iria colocar inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. Então, Adão e Eva sabiam que da mulher sairia o Messias Salvador, mas seria com muita dor. Aí você vai ler textos como Isaías 42, 14, Salmo 48, verso 6, Jeremias 30, 5 e 6, falam sempre de Israel como sendo uma mulher que sofre com dores de parto para dar à luz ao Messias. Agora imagine comigo e você vai entender. Pensando com a cultura daquela época, eu falei que havia um número muito alto de mulheres que durante o parto morriam
ou perdiam seus bebês. Então, principalmente as mulheres que estão me assistindo. Imagine que se você tivesse dado à luz na época bíblica, o momento da gravidez seria um misto de alegria e angústia, de felicidade e tristeza. Por quê? Porque o que a mulher mais queria era ser mãe. Mas uma vez que ela era mãe e estava chegando a época do bebê nascer, ela sabia que a chance dela perder o bebê ou morrer era muito alta. Então, ao mesmo tempo que a gravidez era um sinal de alegria, poderia ser também uma sentença de morte. Ficou claro isso para você? É por isso que na Bíblia você tem essa forma mista, eu poderia dizer, aparentemente até antagônica, de falar da gravidez como sendo alegria e tristeza. É um paradoxo. Esse mesmo paradoxo falava do povo de Deus ao dar à luz ao Messias. Seria um parto doído entregar o Messias ao mundo. É por isso que no Apocalipse, capítulo 12, quando vai falar do povo de Deus, qual é a imagem do povo de Deus que João vê em Apocalipse capítulo 12? Uma mulher sofrendo dores de parto para dar à luz a uma criança messiânica que iria destruir o dragão, que é equiparado à antiga serpente. Percebeu? Agora, vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Quando você vai a Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, novamente Paulo usa as dores de parto como um exemplo. Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Vou ler aqui para vocês. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. No original grego, esse geme e suporta angústias é da mulher na hora de dar à luz. E não somente eles, mas também nós, que somos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Entendeu então a imagem? Por isso que Jesus falou, essas coisas que vocês estão vendo são o princípio das dores. Mas vamos continuar a analogia de Jesus para saber de que forma essas coisas apontam para o fim. Porque você que está chegando agora, eu tinha feito uma pergunta. Guerra sempre houve, terremoto sempre houve, fome sempre houve. Como é que essas coisas podem ser sinal do fim? Então está na hora de responder. Com a própria analogia de Jesus. Princípio das dores. Olha o que diz esse texto encontrado nos manuscritos do Mar Morto, um texto de Qumran, um texto da época de Jesus. Está no rolo de ação de graças. A foto do texto está aqui. Então não estou inventando a minha cabeça, não. O que está traduzido ali é o que está nesse manuscrito que tem essa foto aqui. Lá diz, como uma mulher em trabalho de parto com seu filho primogênito, cujas dores de barriga vieram e dores terríveis, enchendo-se de angústia o seu ventre, entre os espasmos da morte, ela dará à luz a um filho varão, e entre as dores do inferno brotará de seu ventre um maravilhoso e poderoso conselheiro. Ou seja, Jesus sabia que o povo de Deus iria dar à luz a sua vinda, corrigindo. Jesus sabia que a vinda do Messias era equiparada a um parto dificultoso. A volta dele também não viria sem dores de parto no meio do seu povo. Agora raciocinem comigo. Quando uma mulher começa a entrar em trabalho de parto e ela começa a ter as contrações, vocês sabem, e até eu quero que vocês comentem aí também no chat, as que são mães ou que já deram à luz. Eu já vi casos, e se aparecer o comentário aí, podem pensar e mostrar para mim, tá bom? Eu já vi casos de mulheres que disseram que elas tiveram a contração e o bebê nasceu 1 hora depois. 2 horas depois o bebê estava nascendo. Houve o caso de uma mulher que o bebê nasceu numa praça. Ela estava assim na praça quando a criança escorregou e saiu. Isso é caso real.
Mas também já vi casos de mulheres que ficaram até 18 horas tendo contrações e o bebê não nascia. 18 horas. É muito tempo. Imagina então a mulher tem uma contração, outra contração, e quanto mais vai chegando próximo, as contrações vão ficando mais rápidas e mais doídas. E elas vão, agora o intervalo entre as contrações também vai diminuindo. Mas repito, é uma caixa de surpresa. Algumas mulheres têm a primeira contração, o bebê nasce 1 hora depois. Algumas mulheres têm contração, o bebê vai demorar 18 horas para nascer. Até se teve alguém aí que já teve mais de 18 horas de contração, por favor, fala pra gente aí que eu quero saber. Agora, então, imagine essa comparação com a história da humanidade. Estamos tendo contrações de parto. O menino pode nascer a qualquer momento ou pode demorar 18 horas. Percebeu a analogia? A partir do momento que a mulher tem as contrações, o que um bom marido deve fazer? Ficar esperando? Não. A qualquer momento a criança nasce. Ele tem que pegar o carro e correr para a maternidade. Pode ser que ao chegar na maternidade, ele vai esperar quase que a noite toda, a manhã inteira, a tarde inteira, para o menino só nascer no outro dia depois do almoço. Já apareceu algum aí? Mulheres estão falando que é verdade. Euseni falou, Claudiane está confirmando isso, Helena também. Obrigado a vocês que confirmaram. Então a mesma coisa é a história do mundo, meus queridos. Nós estamos tendo contrações de parto no mundo. A qualquer momento ele volta. E outra coisa também, a mãe da Alessandra ficou mais de 22 horas tendo contrações. Então, quando Jesus falou essas coisas que vocês vão ver, guerras, são o princípio das dores, obrigado, viu, a Alessandra aqui que contou isso. Essas coisas que nós estamos vendo, elas são exatamente o quê? As contrações do mundo. O Messias pode chegar a qualquer momento, ou pode demorar. Não é que a profecia está errada. Agora, as contrações elas vão diminuindo. Quanto mais próximo está chegando a vinda dele. O que nós estamos comendo? Já estamos com 9.000 pessoas ouvindo. Glória a Deus. Se você compartilhar, nós vamos chegar a 10.000. O que nós estamos percebendo agora no mundo? As contrações estão ficando mais próximas. Agora o terremoto atinge mais pessoas do que na época bíblica, porque está mais povoado o mundo. Percebeu? Aliás, se você olhar bem o Apocalipse, e até os eventos relacionados à vinda de Jesus, são todos eventos mundiais. Agora me chamou a atenção que de 2021 para trás, o último evento mundial que houve no mundo, bem redundante, né? O último evento mundial da história humana foi o dilúvio. O dilúvio foi universal. Pegou o mundo inteiro. Depois do dilúvio, não teve nenhum evento mundial. Até chegar a pandemia. Ok? A pandemia foi mundial. A Primeira Guerra Mundial não foi mundial. Angola não participou da Primeira Guerra Mundial. Quem mais? México não participou da Primeira Guerra Mundial. O Equador não participou da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial também não foi mundial. O Zaire não participou da Segunda Guerra Mundial. A peste bubônica, a peste negra lá da Europa, não foi mundial, ela atingiu a Europa. A gripe suína atingiu uma parte do mundo. O ebola atingiu alguns países da África. Agora, o Covid foi de fato mundial. E olha as contrações do parto agora diminuindo entre uma contração e outra. Depois do Covid, os governos estão em alerta máximo, porque qualquer coisa agora vai ser mundial. Se tiver um crash na Bolsa de Valores, o mundo inteiro vai perecer. Se tiver uma guerra agora no Oriente Médio, o mundo inteiro vai estar envolvido. Se houver uma outra pandemia ou epidemia, o mundo inteiro vai sofrer. Se houver uma crise ecológica da água, o mundo inteiro vai padecer. Tudo agora é de proporções mundiais. Estão falando até de uma governança mundial? Percebeu? Realmente. Eu não sei quando a criança vai nascer, mas uma coisa eu sei. As contrações estão no intervalo mais curto entre uma e outra e as dores de parto estão mais sérias. Continuando, uma questão que alguns podem perguntar, mas será que Jesus falhou na profecia? Eu vou ler uma passagem para vocês aqui, olha. Mateus capítulo 24, versículo 32, Jesus disse assim: aprendam a parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem essas coisas, saibam que está próximo, às portas. E eu já vi muita gente pregar isso aqui e aplicar a volta de Jesus. A figueira está aqui, olha. Quando vocês veem os ramos da figueira, vocês sabem que o verão está próximo. Quando vocês virem essas coisas, também está próximo. Jesus em breve voltará. Porém, contudo, entretanto, todavia, como é que você reage à continuidade da leitura? Vamos continuar? Para você que está chegando agora, estou lendo Mateus capítulo 24, versículo 32 em diante. Ele disse: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Opa, aí Jesus falhou. Porque aquela geração passou e ele não voltou. Como é que você responderia se um incrédulo pegasse isso aqui para lançar dúvidas sobre a veracidade da Bíblia Sagrada? Aliás, eu vi na internet já uma vez alguém, assim como a galhofa, assim bem zoando a Bíblia, falando assim, a Bíblia dos crentes lá, olha o que Jesus falou, está errado aqui. E ele pontou essa passagem aqui. Porque Jesus, antes dessa passagem que eu li, ele disse o seguinte, fica com a Bíblia aberta aí, olha, Mateus capítulo 24, versículo 29 em diante. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Depois que ele deu esse anúncio, ele fala, olhem para a figueira, e eu afirmo para vocês que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Só que isso foi dito há 2000 anos atrás, meu amigo. Aquela geração já passou e ele não voltou. Está vendo a importância de estudar a Bíblia? E se eu parasse minha live aqui agora? Eu acho que eu vou parar, vou descansar. E se eu deixar no ar essa pergunta aí? Vocês acham que eu posso parar a live aqui? Eu acho que não, né? A Laura está falando que não. E se algum ateu, algum descrente colocar isso para você? Como é que você responderia? Eu vou mostrar para você na Bíblia como é que é fácil a gente responder essas questões só deixando o texto bíblico falar. Vamos continuar lendo? Antes, para você que chegou agora, eu quero mostrar uma coisinha aqui, ó. Para quem chegou agora, eu consigo voltar os slides aqui? Fácil? Para quem chegou agora, eu quero ser didático. Opa, próximo. Eu mostrei, coloca na tela cheia, que esse discurso de Jesus sempre intercala o tema da destruição de Jerusalém com a segunda vinda. Desculpem que está em inglês. A letra A, destruição de Jerusalém. Letra B, segunda vinda. A, destruição de Jerusalém. B, segunda vinda. A, destruição de Jerusalém. B, segunda vinda. Para quem estava comigo desde o início, eu expliquei que essa forma de falar de um assunto, interromper, falar do outro e voltar naquele, era a maneira que os rabinos, que os professores da época de Jesus tinham de ensinar as coisas. Era mais fácil para as pessoas memorizarem. Então Jesus vai intercalando os temas. Ele fala da destruição de Jerusalém, fala da segunda vinda. Fala da destruição de Jerusalém, fala da segunda vinda. E quando você pega esse texto aqui, você entende nessa distinção. Vou dar um tempo para você dar um print aí da tela, tá? Que isso aqui vai ser importante para você. Deu print? Posso continuar? Desculpem que está em inglês, eu esqueci de traduzir esse slide aqui. Mas é fácil, isso não é nada confuso de você ler, não. Mesmo para quem não saiba inglês. Essa parte que Jesus fala da figueira, ele está falando da destruição de Jerusalém, não da sua segunda vinda. Quer que eu prove para você? Vamos ler o texto. Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Toda hora que ele fala está próximo às portas, está falando do juízo sobre Jerusalém. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas, olha o verso 36, mas, conjunção adversativa.
Toda vez que você usa uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, sem embargo, mas, quando você usa essa conjunção, significa que o que você vai falar em seguida é o oposto do que você falou antes. Por exemplo, se eu falar com vocês assim, eu gostaria muito de ir à sua casa jantar, mas significa que eu não vou, correto? Se eu dissesse assim, eu gostaria muito de vir de paletó e gravata, mas eu vim sem paletó e gravata. O mas, ele sempre coloca uma situação oposta à outra. Então ele falou primeiro, quando vocês virem acontecendo essas coisas, saibam que está próximo às portas. E essa geração não passará sem que veja isso acontecendo. O quê? A destruição de Jerusalém. Mas, posso continuar? A respeito daquele dia e hora, a volta dele, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Percebeu? A destruição de Jerusalém, vocês sabem quando é? Porque está às portas. E essa geração de vocês não vai passar sem que vejam isso acontecendo. Mas com relação à minha vinda, ninguém sabe. Nem o anjo, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Percebeu então? Não foi um erro de Jesus. Ele deixou bem clara e de maneira distinta a diferença entre a destruição de Jerusalém e a sua vinda. Agora você pode ficar desanimado e falar assim, Rodrigo, se é assim então, como é que você disse que Jesus em breve voltará? De repente ele pode voltar a qualquer momento. A brevidade da volta de Jesus é algo que nós temos que entender em duas dimensões. Em primeiro lugar, três dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão pessoal. Por quê? Jesus pode demorar 300 anos para voltar, mas eu posso morrer daqui a 2 minutos. Será que eu estou pronto para encontrar com meu Senhor? Porque Paulo fala que para aqueles que morrerem, será como um abrir e fechar olhos ao soar da última trombeta. Ou seja, você morreu, daqui a pouquinho você acorda diante do juízo de Deus. Então, ainda que Jesus demore 300 anos para voltar, a minha morte pode acontecer daqui a 1 minuto. Então eu tenho que estar pronto para a próxima volta de Jesus a qualquer momento. Jesus volta para quem morreu, porque para quem morreu não tem mais chance. Segunda dimensão, a urgência, a vontade que ele volte. Então a Bíblia deixa claro que essa breve Jesus voltará não é um qualificativo temporal, mas de importância, de eminência. Olha essa imagem que eu estou colocando aqui. Estão vendo a minha Bíblia? Eu esqueci de colocar essa foto aqui. Eu tenho uma foto em casa que tem uma pedra em cima da outra, assim como o meu braço está aqui, olha. Os geólogos dizem que essa pedra que está aqui em cima pode cair a qualquer momento, mas ela já está há milhares de anos ali em cima. Então, quando um geólogo fala essa pedra estará prestes a cair, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 1 milênio. Mas se você é esperto, você não vai colocar a sua casa aqui, porque a qualquer momento a pedra cai. E a terceira dimensão da volta de Jesus é acompanhar os sinais dos tempos e as dores de parto. Agora nós estamos vendo que as contrações, naquela metáfora profética, estão mais curtas e agora as coisas são mais universais. Ou melhor, agora elas são universais. Então fique atento. Porque eu nunca vi na história do mundo, do Covid para trás, o desenho de algo tão universal como estamos vendo agora nesse mundo. Por exemplo, a pregação do Evangelho. Jesus falou, Mateus 24:14, e será pregado esse Evangelho do reino a todo mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Como é que todas as nações podem ouvir o Evangelho? Bom, quantos que nós estamos conosco agora nesse momento aqui? Estamos com 9.300 pessoas. 9.500 pessoas estão ouvindo o Evangelho. Onde que nós poderíamos imaginar no passado que eu ia falar dentro de uma sala com 6 pessoas e quase 10.000 pessoas iam estar ouvindo o Evangelho? E mais, muitas pessoas vão continuar ouvindo depois que isso aqui vai reverberando, você vai contar para outros. O Evangelho está sendo espalhado, Jesus está perto de voltar. Agora, nessa última parte aqui da live, eu tenho que explicar para vocês algumas dúvidas que muita gente vai me perguntar. Primeira dúvida. Como e o que acontecerá? Eu não vou ler todas as passagens por questão de tempo, para não cansar vocês. Vou só citá-las, tá bom?
Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, é o momento em que Jesus sobe para o céu e dois anjos se colocam junto com os discípulos e falam assim, por que vocês olham para aquele que está subindo nas alturas? Esse Jesus que vocês viram subir vai voltar assim como para o céu vocês o viram subir. Então Jesus vai voltar como ele foi, de carne e osso. Porque ele subiu para o céu de carne e osso. Quando ele ressuscitou, ele estava com carne e osso. Lembra que Tomé colocou a mão nele? Então, ele não voltará de maneira espiritual. Jesus não voltará como um fantasma, uma névoa. Ele vai voltar assim como para o céu nós o vimos ir. Outra passagem que eu poderia pegar aqui, Mateus 24, 27, fala que ele virá com poder e grande glória. Será um evento visível em todo mundo. Apocalipse 1, verso 7, diz que todo olho o verá. Todo olho verá. Além disso, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala que quando Jesus voltar, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e aqueles salvos que estiverem mortos ressuscitarão para, junto com os vivos, salvos é claro, subirem para o encontro com o Senhor nos ares. Então Jesus não virá do céu, pisará aqui na terra e vai ficar andando aqui, não. Ele vai vir no céu com poder e grande glória, os anjos virão com ele aparecerá com majestade e muitos se perderão. A Bíblia fala que ele vai destruir os ímpios com o furor da sua vinda. Ou seja, quando eu falo da volta de Jesus, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Sabe qual que é a boa notícia? Jesus em breve voltará. E sabe qual que é a má notícia? Jesus em breve voltará. Tudo depende de como está a sua vida espiritual. Se você está se preparando, estudando a Bíblia, ou se você está vivendo em banho-maria.